Oi pessoal, olha que coisa mais linda a floração dessa catleia, olha esta cor lindíssima, né? Hoje eu quero falar com vocês que estão se iniciando no cultivo de catleia. Porque antes de falar de um cultivo de catleia, gente, a gente precisa entender como é a planta em si. Então hoje eu vou mostrar para vocês que estão começando no cultivo de orquídeas e catleias. As orquídeas são classificadas por gêneros. Então é assim, a catleia é um gênero, dendróbio é outro gênero, phalaenopsis outros gêneros, e dentro de cada gênero tem as espécies, que são muitas. E as catleias têm muitas espécies, gente, e uma é diferente da outra, cada uma com uma necessidade. Porque elas são de lugares diferentes, climas diferentes. Então a gente tem catleias do nosso cerrado brasileiro, tem catleia do sul, tem catleias de outros países. Então elas têm climas diferentes, necessidades diferentes. Por que isso é importante a gente saber? Porque a partir do momento que você trata todas iguais, vai ter problema no cultivo. Por isso, saber o nome é tão importante. Porque quando você vai pesquisar sobre a sua orquídea, a gente tem que entender mais ou menos do que ela gosta, o ambiente dela, tá bom? Porque se ela gosta de uma determinada coisa, a gente dá tudo ao contrário, esse cultivo não vai dar certo. E as catleias são formadas por pseudobulbos, que são esses grandes, que a gente acaba chamando de bulbos, tá? Mas é pseudobulbo, da onde nascem as folhas. Tem catleias de uma única folha por pseudobulbo, e tem catleias com 2 folhas por cada pseudobulbo. As catleias têm rizoma. Rizoma é isto daqui, olha, ele caminha. Então tem um rizoma, nasce um pseudobulbo. Ele caminha de novo, nasce outro pseudobulbo. Ele vai caminhando, gente, e vai nascendo os pseudobulbos. Aqui já vai nascer um brotinho. E é importante você conhecer a planta, porque não é porque você é iniciante que você não vai chegar no processo de replantes, de cortes, né, de catleias, fazer novas mudas. Eu já tenho uma playlist com replantes, com cortes lá de catleia, dá uma olhadinha na playlist de catleias, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês o cultivo desta daqui, que é essa flor maravilhosa. Essa floração dela aqui fica bem maior, tá, gente? Ela tá começando a abrir, ela ainda não abriu por completo. Ela começa mais fechadinha, depois as pétalas vão se abrindo mais, ela vai ficando maior. Ela é de muita luminosidade, como todas as catleias, mas menos que as outras. Quando eu colocava ela mais para cima, lá no pergolado, ela ficava mais amarela. Tá vendo essa daqui mais amarela? Ela começou a ficar todas assim. Aí eu precisei abaixar um pouco ela, para ela ficar nesse tom aqui. Ainda continua pegando muita luz, mas um pouco menos do que as que ficam lá em cima. Porque quando eu falo para vocês lá em cima, é porque não tem sombreamento. Então você pega as de baixo, elas estão sombreadas pelas de cima. Quando a gente põe lá em cima, é as que gostam de mais luminosidade. E essa daqui eu tive que pôr um pouquinho mais para baixo. E isso tudo, gente, é no dia a dia que a gente vai percebendo. E também é você entender a necessidade da orquídea que você tem. Por isso é tão importante saber nome, tá? Para a gente ter florações, a gente precisa de novos brotos. Catleias não florescem no mesmo pseudobulbo de novo. Então, esse pseudobulbo aqui, que deu flor este ano, ano que vem ele não vai dar flor, mas ele vai deixar os brotinhos. Isso daqui é gema. Olha, esse aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui atrás, olha, é a gema que já cresceu, já é um broto. Cada brotinho deste daqui, de gema, o ano que vem vai ser a nova floração. Por isso, tão importante ter novos brotos, principalmente das catleias. Se não tiver novos brotos, não tem nova floração. Para isso, gente, o cultivo tem que ser adequado para ela. Com luminosidade certa que ela gosta, do tanto de rega certo para ela. Para que ela se desenvolva raízes. Em primeiro lugar, tem que se desenvolver raízes. Para então, ela ter força, para ela ter nutrientes, ela estar bem hidratada, para nascer os novos brotos. Acontece dessas gemas aqui, olha, não vingar, ficar seca, acontece. Não tem problema, gente, uma ou outra também não é problema. O que não pode é todas, né? Se acontecer isso com todas, estão secando, aí precisa rever se está faltando umidade para ela, se o sol está muito para ela. Esses pseudobulbos aqui, olha, os mais antigos, eles vão ficando um pouquinho mais murcho.
Os novos, nunca, gente. Eles têm que estar gordinhos assim. Se eles estiverem murcho como este aqui, que é um bulbo velho, é porque ele está ficando desidratado. Então, bulbos velhos, olha, esses daqui são bulbos velhos. Mesmo assim, não tira fora, tá? Não é porque a catleia não vai mais florescer naquele bulbo que você pode tirar. Não pode, gente. Este bulbo vai, além de dar nutrientes para os novos brotinhos, ele nasce novos brotos, né? Então não pode tirar, porque se você tirar, você vai perder a chance de novas brotações. A maioria das catleias florescem de espata, às vezes verde e às vezes secas, né? Então essa daqui, ó, floresce de espata seca, olha. Então ela nasce a espata verdinha, vai ficando seca, mas não corta, tá? Nenhuma espata, mesmo que ela esteja seca e há um bom tempo, porque cortando você pode perder uma floração. Essa daqui, olha, é de espata verde. Então ela ficou verdinha e logo já nasceu o botãozinho. Agora tá ficando amarela, mas não porque ela vai secar, é porque tá ficando amarela, igual folha que é amarela, tá? A forbese também, ela é de espata verde. Então as espatas são muito importantes, não retire espata, se retirar perde floração. Deixa eu mostrar essa outra aqui, que é uma catleia grande também, linda, acabou de florescer. Eu vou deixar aqui para vocês a foto dela, que ela floresceu lindamente. Ela teve 2 hastes florais e em cada uma tinha 3, outra tinha 2 flores. Foi muito bonita a floração dela. E ela já está saindo fora do vaso. Então eu vou mostrar para vocês a hora certa de você replantar uma catleia. Esta daqui é uma hora certa de você replantar. Então ela já está com brotos, tem novas raízes com coifas, tem bastante raízes aqui para dentro com coifa. Essa seria uma hora ideal para fazer o replante dessa catleia. Mas eu replantei essa catleia tem um pouco mais de um ano. O ano passado ela tinha só até aqui, não tinha este e este. E aí ela cresceu tudo isso que já veio para cá. Se eu tivesse na hora de replantar, seria um bom momento replantar ela agora. Mas eu ainda vou esperar mais um ano, mesmo ela saindo tudo isso daqui do vaso. Porque ela está muito bem, gente. Se você olha para ela, ela está saudável, ela está feliz da vida, né? Então eu não preciso mexer nela. Se ela estivesse ficando desidratada por conta dessas raízes fora, talvez eu precisasse replantar, mesmo tendo feito um replante há mais de um ano só. Eu faço mais ou menos os replantes aqui das catleias a cada 3 anos, é uma hora boa para a gente fazer o replante. Então essa daqui, muito provavelmente eu vou esperar. Se eu resolver fazer o replante, eu mostro para vocês. Mas ela tá muito bonita, gente, muito boa para eu fazer um replante dela. Essa orquídea, quando eu comprei, logo depois ela começou a tombar, sabe? As folhas dobravam, gente. Ela vinha pra cá e dobrava. Era uma coisa impressionante. Eu falava, mas como assim? É como se ela não tivesse força para sustentar a folha. E eu pesquisava e não achava sobre isso. Isso há uns 5 anos atrás, quando eu comprei ela, viu, gente? Aí eu não achava. Aí eu fui no orquidário e cheguei lá, tinha uma assim. E eu perguntei para ele o porquê que era assim. Ele não soube me explicar. Ele falou que era natural da planta. Achei tão estranho aquilo. Falei, não pode ser natural da planta. Aí quando eu fui acertando com o cultivo dela, ela começou a se firmar e começou a ficar bem retinha com as folhas. Hoje ela sustenta as folhas, viu? Mas demorou, gente, uns 2 anos para eu conseguir que ela ficasse desse jeito. Então, o cultivo, ele é sempre observação. Observa e nem sempre você vai encontrar informações. Então a gente tem que, a gente mesmo observando, não é normal de catleia fazer isso. E chegar no orquidário, gente, profissional, e lá ele falar para mim que era normal, eu fiquei indignada, tá? Confesso para vocês que eu falei, como assim, gente? Normal não, né? Então nunca nenhum probleminha é normal. Sempre pesquise o porquê que está acontecendo e sempre tenta mudar o cultivo, porque se ela está nesse estado é porque a gente não está acertando com ela, né? E a partir do momento que a gente muda o cultivo, elas respondem rapidamente. Olha essa outra aqui, que coisa mais linda esta flor, gente. Sou encantada com essas que parece que tem um narizinho na ponta. Essa daqui é uma intermédia orlata.
ela é de porte pequeno, tá? Não é das grandes como essas outras aqui, né? Essas daqui são unifoliar, elas têm uma única folha por pseudobulbo. Essa daqui é bifoliar, ela tem 2 folhas por cada pseudobulbo. Como a forbese ali em cima também, que é lindíssima. Vou deixar a floração dela para vocês verem. Sou apaixonada por essa, pela coloração dela, acho muito linda. A nobilior, essa daqui, olha, também é bifoliada. Então tem algumas bifoliadas, tá? E tem orquídeas maiores, tem umas bem caneludas, tá, gente? Essas daqui já são de porte grande, olha, mas tem umas maiores ainda. Tenho essa daqui, ó, ela é um porte médio. Essa daqui também floresceu lindamente este ano. Muitas e muitas flores, também vou deixar a floração dela para vocês. Está cheio de brotinho, porque é isso, gente. Quando você acerta no cultivo delas, logo depois da floração, começa a nascer os novos brotos para o próximo ano. Se a sua não está nascendo novos brotos, gente, tem que rever o cultivo, tem que ver o que é que está acontecendo com elas. Substrato e vaso, gente, são muito importantes na escolha do seu clima. Cada clima vai pedir uma coisa. As catleias vão muito bem, no geral, em cachepô de madeira, em toquinho, em vasos de barro. Tudo vai depender do seu clima. Eu optei por vaso de barro, porque para mim, aqui no inverno, é de baixa umidade. Mas é muito baixa umidade mesmo. Então, elas sofrem muito, então eu prefiro o vaso de barro. Eu tenho aqui, olha, uma que eu até mostrei para vocês no vídeo que eu fiz sobre como ter raízes, né? Essa daqui, que tá no toquinho, porque eu comprei ela no toquinho, ela veio no toquinho, ela até tem um novo broto, mas não tem raízes, os pseudobulbos estão ficando desidratados, então, pro meu cultivo, eu não gosto de ter orquídeas no toquinho. E essa, muito provavelmente, eu vou passar para um vaso, depois tirar do toquinho e pôr no vaso. Então, o cultivo de catleia, gente, para você ter sucesso com ela é luminosidade bastante. Nunca no sol direto, gente. A catleia, ela queima, mas ela queima de fazer buraco na planta. Quando queima, entra, se dá abertura para ela entrar fungos, bactérias, então não pode. É sempre com sombrite. E sombrite, gente, vai depender muito do sol que você tem aí que bate no seu espaço. Aqui eu tenho um sol do nascer do sol até 1, 2 horas da tarde, mais ou menos. Depende muito da estação. Então, eu tenho sombrite de 50%. Mas se você tiver sol do dia inteiro ou sol da tarde, que é aquele sol muito quente, né? Talvez o seu sombrite tenha que ser de 70%. Precisa ver tudo isso, tá? Então, se ela tiver claridade do dia todo, é muito bom. Mas não precisa ser o sol do dia todo, não. Rega, gente, é sempre que secar. Molhou, secou. Esses dias alguém me perguntou aqui, como é que eu sei quando seca, quando tá no vaso de barro? Primeiro que é igual a qualquer um outro, né, gente? No cachepô não vai ser diferente, a não ser o toquinho. O toquinho você sabe que ele seca todo dia, né? O toquinho, gente, tem que ser molhado todos os dias, dependendo do seu clima. A não ser que você mora em clima úmido, não. Fora isso, vai, porque ela vai ressecar, vai ficar igual aquela minha que ficou judiada, tá bom? Então o toquinho molha todo dia. Hoje em dia, gente, só de eu olhar pro clima, eu sei que eu preciso molhar ou não a orquídea. Eu sei se ela secou ou não, tá? Mas isso são anos de experiência, isso é a minha observação que eu tenho com o meu cultivo, mas eu sempre vim aqui, ó, no começo, assim, ó, é colocar a mão. E não é colocar a mão só aqui em cima não, tá, gente? Porque aqui em cima seca e aqui embaixo não. É um colocar a mão bem lá embaixo mesmo, tá? E o que eu faço quando elas estão molhadas, mas estão muito expostas, como essa daqui? Essa daqui tá bonita assim, porque o que eu faço? Eu venho aqui e molho só essas que estão aqui fora. Eu dou uma passada com esguicho ou com um borrifador e molho essas aqui de fora todos os dias. Mas aqui dentro eu só vou molhar quando o substrato secar. Porque a regrinha é sempre essa, gente, esperar secar para molhar. Orquídea não é para ficar seca, sempre falo isso, porque elas ficam desidratadas, ficam feias, ficam sofridas. Mas também não pode molhar antes que o substrato seca. Então, coloca a mão, gente. No começo, você vai ter que colocar a mão, sentir, vai do outro lado, sente, sabe? Vai vendo o quanto ela seca. Então, a observação, ela sempre vai vir em primeiro lugar no seu cultivo, sempre.
E a brotação, ela é tão importante, gente, você só vai ter brotação a partir do momento que você tem um bom cultivo. Entre o bom cultivo, além da luminosidade, o substrato adequado, a rega adequada, tem a adubação, né? A adubação, ela é muito importante para fortalecer as orquídeas, para que elas fiquem fortes, como essa daqui, por exemplo, que eu falei para vocês que caía, né? Era todo um conjunto de coisas. Ela era uma orquídea fraca. Como ela é grande, ela não sustentava as folhas. A partir do momento que você regula o seu cultivo, a sua adubação, elas começam a reagir. Mas a adubação também não é, sozinha não é tudo, gente. É muito comum, principalmente quando eu posto lá no Instagram, floração. Eu postar a floração, as perguntas começam. Qual adubo você usa? Como se o adubo fosse mágico. Ele não é mágico, gente. Ele ajuda no cultivo. Assim como a luminosidade, como a rega, como o substrato, o vaso, entendeu? É um conjunto de fatores para você ter um bom cultivo. Quando você acerta o conjunto, você tem lindas florações, você tem um lindo cultivo no seu orquidário, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, vou pedir para me deixar um like, pessoal. E qualquer dúvida, me pergunta, deixa nos comentários, conta para mim como é que está o seu cultivo com as catleias, né? Vou gostar muito de saber. Mas é isso, tá, gente? Observação no seu cultivo, tá bom? Tchau, pessoal. Até um próximo vídeo.